Estamos voltando com o programa Odonto Prime e antes de dar continuidade então na apresentação dos casos aí que a gente está fazendo de reabilitação com as próteses tipo protocolo, a gente vai apresentar para vocês um vídeo que é uma animação do passo a passo de como é que funciona todo esse procedimento, tá? Vamos ao vídeo. Então, como vocês puderam ver nesse vídeo, existe uma variedade mesmo aí do mesmo tipo de tratamento com relação à quantidade dos implantes. Então, nesse vídeo que a gente viu aí anteriormente, tem aí a realização do procedimento com 4 implantes. A gente acaba ainda preconizando com 6 implantes em função da quantidade óssea e até da própria qualidade, tá? Então, continuando, um caso mais para mostrar para vocês de reabilitação também total, tá? Então essa paciente chegou ao consultório nessas condições, tá? Ela tinha os dentes que estavam relativamente comprometidos e até a falta de alguns deles, tá? Então assim, num sorriso, aí a gente percebe muito mais o que tinha aí de dentes comprometidos e até mesmo a falta e ainda o uso de uma prótese removível, que é o que mais ainda incomodava ela, tá? De novo, até o que a Morgana comentou no bloco anterior, a gente percebe aqui a projeção de alguns dentes que, devido a esses problemas periodontais, também acabaram se movimentando e saindo do seu lugar. E, logicamente, dentes aqui que a gente percebe que tem cáries já que estão já no seu nível cervical, que estão aí com os dentes comprometidos e condenados, tá? Uma vista de perfil, fazia uso então aqui de uma prótese removível que já até nem tinha mais o dente onde era o apoio daquele grampo e essa prótese ainda envolvia esses 2 dentes da frente. Então, numa próxima foto, a gente vê novamente como é que estava a condição dessa região aqui em cima na parte superior, condições aqui que isso aqui determina problemas já no canal desse dente, então vários problemas, tá? Como a gente comentou, problemas periodontais, problemas de cárie já num estágio bem avançado, problemas que envolvam ali o canal do dente, então uma miscelânea de problemas e além do mais essa prótese removível. Nessa próxima foto, a gente vai perceber o que acontece quando a gente remove então essa provisória que ela tinha. Na provisória não, ela já estava usando isso já há um bom tempo e agora nesse momento ela já não tinha nem mais condições de fazer uso, tá? Então assim a gente tinha
Foi feito então todo um planejamento, então todos os casos que a gente faz no consultório, a gente faz uma avaliação a partir de uma tomografia e nessa tomografia então a gente acabou verificando que a partir do momento que a gente pudesse fazer a extração desses dentes, ainda haveria aí uma remanescente bem favorável para a instalação dos implantes, tá? Aquela prótese que ela ainda fazia uso, estava ainda apoiada, a cela dela, ainda sobre dentes ou raízes residuais que já estavam na boca dela já há um bom tempo, tá? Que chegaram, por exemplo, como a gente está vendo nesse estágio aqui, que ainda está mais no começo ainda, e aí com o decorrer do tempo ficou dessa maneira aqui, tá? Numa próxima foto, então aqui o planejamento, tá? Os dentes que a gente tinha ainda, como estavam eles nesse exame tomográfico e aqui a gente já fazendo o planejamento, criando aí a dimensão, o tamanho desses implantes para a futura instalação. Nesse caso aqui também a gente conseguiu fazer a extração dos dentes e na mesma sessão já fazer a instalação dos implantes, tá? Nesse período de cicatrização, então ela ficou usando uma provisória. Essa provisória, então, ela usou por toda essa etapa, desde o término do procedimento da instalação dos implantes até a parte final, ela vai utilizar ainda do procedimento da instalação da prótese definitiva. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente vai apresentar o caso para vocês até a etapa que ela se encontra nos dias de hoje, tá? Na próxima foto, uma vista de perfil, a gente já tem uma diferença muito maior do que ela já tinha com a prótese que ela tinha removível e parcial. Logicamente, a gente está aqui fazendo o uso de uma provisória imediata, então tem muito para corrigir na definitiva, mas já deixa ela numa situação muito mais favorável, tá? Então, a mesma paciente, logicamente, com todos os dentes já aqui extraídos e com seus implantes devidamente colocados, tá? Então, como a gente percebe, fazendo a extração e fazendo toda aquela curetagem das regiões onde era necessário, ainda a gente teve a possibilidade de colocar implantes bem longos, tá? O que dá aí uma garantia de um sucesso de um trabalho muito maior, porque tem um suporte muito melhor, tá? Então aqui ela está nessa fase ainda de cicatrização. O fato de ela fazer uso de uma prótese total provisória aqui, a gente vê que alguns pontinhos, essa prótese acaba às vezes machucando um pouquinho, então a gente acaba ajustando e aliviando para que não fique fazendo pressão sobre os implantes nesse período de cicatrização, tá? Agora uma vista já anterior dessa mesma etapa. E aqui então a gente já fez a reabertura. Como a gente está utilizando aqui os implantes que necessitam de um estágio maior de cicatrização, então a gente faz aqui nessa etapa a reabertura, faz a instalação dos componentes que são aplicados sobre os implantes para ajudar e possibilitar depois uma mais fácil inserção da prótese e são os protetores, tá? E dessa mesma forma a paciente ainda consegue fazer uso da prótese provisória, porque a gente ajusta a parte interna da prótese, porque se ela fosse tentar colocar a prótese aqui, não teria condições que acabaria batendo, tá? Então a gente faz como se fosse umas covinhas na parte interna da prótese para poder encaixar e ter uma firmeza um pouco melhor nesse momento, tá? Então a gente vê aí uma gengiva extremamente sadia, tá? A gente está indo agora nessa etapa aqui, como já estão com os componentes instalados para moldagem, então como é que funciona agora, tá? Como a gente viu no vídeo anterior, tá? Então isso aí é uma sequência de passos independente da quantidade de implantes, mas sempre para o mesmo tratamento, para reabilitação com prótese tipo protocolo, tá? Então aqui são transferentes que vão auxiliar na hora da moldagem. Esses transferentes, então, a gente acaba unindo eles entre eles para que não haja nenhum tipo de movimento e, logicamente, esse tipo de trabalho aqui é enviado para o laboratório com réplicas. Então, esses componentes que estão encaixados aqui agora são réplicas ou cópias do implante, tá? Ela está no estágio agora da prova já, esse caso, então, a gente, que nem comentou, não está concluído ainda e a gente está, então, mostrando como é importante essa prova nessa etapa, tanto da seleção do dente como da cor do dente e ainda antes de finalizar, a gente vai fazer isso aqui para que na hora fique de acordo. Então, a gente percebe aqui que ainda tem algumas diferenças.